E aí, pessoal, bom, dando continuidade a exercício número 9, eu já escrevi aqui as informações necessárias e pede basicamente para derivar essa função z em relação a ρ, né? Então, para derivar isso, a gente basicamente teria que fazer o quê, né? Aí pede para verificar a derivada de... E pede para verificar essa relação aqui, ó. Derivada parcial de z em relação a ρ é a mesma coisa de e elevado a x quadrado mais y quadrado, tudo isso multiplicado por 2x cosseno θ mais 2y seno θ, né? E aí pede para concluir também que a derivada de ρ da variável z, de z em relação à variável ρ, é a mesma derivada parcial de z em relação a x multiplicado por cosseno de θ mais derivada parcial de z em relação a y multiplicado por seno de θ, né? Então a gente vai ter que concluir exatamente essas seguintes premissas, né? Então eu teria que concluir essas seguintes premissas. Primeiro de tudo, vamos analisar algumas coisas, certo? Vamos analisar algumas coisas. Primeira coisa que ele vai analisar: se eu quero derivar z em relação a ρ, Matheus, a gente poderia tomar então x como p cosseno de θ direto, então ficaria p quadrado cosseno quadrado θ. Também isso para y e ficaria no final p quadrado, né? E elevado a p quadrado, já que cosseno quadrado θ mais sin quadrado θ é igual a 1, identidade trigonométrica. Beleza. E elevado a p quadrado, a ρ quadrado. E a gente deriva parcialmente em relação a ρ. Então teria e elevado a p quadrado vezes 2ρ, né? Sendo que aí que tá, né, pessoal? Não dá para fazer isso, né? Lembre-se que a gente está na condição de duas variáveis. E a gente, ao derivar parcialmente, a gente toma uma das variáveis como constante, né? Então a gente tem que ver isso daí. Então como que a gente vai fazer esse processo? É a seguinte questão, né? Então, se eu quero derivar a ρ, o que eu vou fazer? Derivada parcial de z em relação a ρ, eu não vou substituir ρ, eu não vou substituir x em função de ρ diretamente na minha expressão. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque x aqui é x de p, é uma função, né, de uma única variável real dada. Y, aqui também não é y0, aqui é y0, eu escrevi errado. Isso aqui, y, é ρ seno de θ, é uma função de ρ. Então são duas funções ali adicionadas. Então o que eu vou ter que fazer? Chamar tudo isso de u, e elevado a u. Então isso aí vai ser derivada de e elevado a x quadrado mais y quadrado, pois vai ficar a mesma coisa. Sendo que eu chamei o conteúdo de u e vou fazer du dx, né? Eu vou fazer du dx. Aí, o que acontece? Na verdade, eu não faço nem du dx. Por quê? Porque ao fazer du dx, eu tô falando que eu tô derivando em relação a x. Mas aí que tá, eu não quero derivar em relação a x, eu quero derivar em relação a ρ, né? Que é esse p aí, x mais y quadrado. Isso aqui é derivada. Então, por que eu vou fazer isso daqui? Agora, aqui, eu vou fazer a seguinte coisa. Como eu estou derivando em relação a ρ e não a x, aí olha só o que ele vai fazer aqui. Em x ali, aí ele vai tomar como isso aqui fosse duas funções, né? Se ele vai tomar que isso aqui é duas funções, então isso aqui é o quê? É eu tomar x' de ρ, x' de ρ, mais y' de ρ, não é? Não é isso? Eu não estou derivando parcialmente em relação a ρ? Então, é isso daqui, né? Natural, né? X' em relação a P é x de P, então a derivada disso daqui. Então vai ficar o quê? X' de P é o quê? dp dx, né? É isso que eu tô... Aliás, não é x' de P, né? Como eu tô falando, né? Enfim, dp dx. Então vai ficar o quê? Se eu derivo em relação a ρ, ρ é a minha variável, então vai ficar cosseno de θ aqui como constante, né? Então vai ficar o quê? Derivada parcial de z em relação a x, que é a minha variável, multiplicado por dx, dx dp, né? Em relação a ρ. Então, bora lá. Quem é x ali? X de p é igual a p cosseno θ. Bora derivar. dx em relação à variável ρ vai ficar cosseno θ. Então, a gente substitui dx dp ali.
que é aqui cosseno de θ. Observe que isso aqui é derivada de z em relação a x, a variável x, né? E isso aqui acontece porque eu estou derivando parcialmente z em relação a ρ, mais y em relação a ρ vai ficar, então, dy dp, que é seno θ, multiplicado pela derivada parcial de z, que é a função original, em relação a y, né? Observe que a gente já concluiu isso, e a gente também conclui aqui que derivada parcial de z em relação a x é o quê? É eu chamar isso aqui de 2x, né? Então vai ficar e elevado a x² mais y², 2x cosseno θ, mais seno θ 2y, né? Que é a derivada parcial de z em relação a y. Então essa aqui é a resposta, tá? Então realmente é verificada a seguinte situação. Lembrando, bora lá fazer uma recapitulação rápida do porquê disso. Eu estou derivando parcialmente em relação a ρ. ρ é minha variável, certo? Tudo o resto é constante, certo? Então todo o resto é constante. Mas o que acontece? X é uma função em relação a ρ e y é uma função em relação a ρ. Então, por serem funções em relação a ρ, ao derivar isso daqui, eu não tomo isso aqui tudo como constante, x² mais y² como constante. Não, eu não posso fazer isso. Então, x² mais y² são variáveis, pois elas dependem também de ρ. Então, eu tomo ela como funções. Então, o que eu faço? Eu derivo parcialmente em relação... Eu derivo, né, parcialmente a função z em relação a ρ. Então, o que acontece? Vai ficar chamado ali x² mais y² como fosse uma variável auxiliar u. Eu teria, então, o quê? Derivada de e elevado a u, que é o e elevado a u. Então, e elevado a x² mais y², multiplicado agora a regra da cadeia, meu camarada. Qual é a regra da cadeia aqui que ele vai fazer? Eu tenho que x é uma função de ρ, né? Então, eu teria o quê? A derivada parcial de z, que é a minha função, em relação a x, que é a minha variável. E depois disso, dessa derivada parcial, eu tenho o quê? Que x é a função em relação a ρ. Então, logo, eu vou ter o quê? dx de ρ, né? dp. Isso, regra da cadeia, mais mesma coisa para o outro. Por isso que resulta exatamente nisso, tá bom? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.